E aí, tudo bem? Como é que você tá? Espero que esteja um dia maravilhoso para você. E eu trouxe aqui um assunto que vai te deixar ainda mais feliz. É um assunto que vai te dar um modelo de negócio para você tirar o seu projeto do papel hoje, agora. Vai começar Acabou esse vídeo, você já vai começar a rabiscar e tirar o seu projeto do papel. Você já ouviu falar do One Person Business? O que é isso? É o que o nome sugere, é um negócio de uma pessoa só. É um negócio que você vai desenvolver o seu projeto online, o seu projeto basicamente online, é um projeto digital, porque você vai ter uma estrutura enxuta, você vai ter uma estrutura capaz de produzir, de faturar e de ter uma rentabilidade muito maior do que qualquer outro negócio físico que você já tenha imaginado em ter. Vem aqui comigo para a tela que eu vou te explicar o que você tem que fazer, o que é esse projeto. Vem para cá. One Person Business. O que é isso daqui? Eu vou te explicar exatamente o que é isso daqui. Isso aqui não é uma coisa nova, não. Isso aqui, o autor americano Clive Morton já trouxe esse conceito, outros escritores também fizeram suas publicações sobre isso. Primeiramente, o que é o One Person Business? One Person Business nada mais é do que o próprio nome sugere. É um modelo de negócio de um empreendedor individual, de um sócio, dois, mas não mais do que três sócios. Aí é muita gente, porque esses caras vão comandar um negócio. Você tem um negócio que de repente precisa de uma estrutura com um parceiro, talvez dois no máximo, e vocês vão cuidar desse planejamento estratégico e até a execução das tarefas diárias. Mas o que acontece aqui, cara? Isso aqui é um ponto importante para ser dito. Ah, Bruno, mas você falou que é one person business, eu estou entendendo que é uma pessoa só. Sim, o conceito do one person business aqui é o seguinte: o autor ele traz esse conceito porque ele fala que ele não está contratando uma pessoa, você não tem uma folha de pagamento dentro da sua empresa para você onerar a empresa, para você já começar o mês pagando um monte de funcionário, já tendo uma estrutura pesada de custo para poder pagar salário. Não é isso. É uma estrutura enxuta. Por isso que é no máximo, três sócios. Então, sócio não é funcionário. Sócio é sócio. Sócio tá na alegria e na tristeza. Tem que saber diferenciar isso, tá bom? Isso é importante para esse conceito. E aí, como é que esse cara funciona, Bruno? Como é que vai funcionar isso daqui? Ó, imagina que você tem um negócio digital e precisa tomar algumas ações de marketing para ou lançar o seu produto, ou apresentar para o público, trazer mais tráfego, aumentar faturamento, enfim. Você tem um negócio digital e você precisa ter algumas ações ali de campanha de marketing, você precisa desenvolver uma arte, você precisa desenvolver um criativo para fazer um anúncio. E aí que entra a graça da coisa. Você não tem essa expertise, esse know-how, o seu sócio também não. Vocês se complementam em outras áreas, mas ninguém ali é criativo, vocês precisam de alguém. Então você vai no online, ou você conhece alguém fisicamente, você tem um vizinho, um primo, alguém, mas você vai contratar o serviço pontual desse cara. É uma contratação específica para aquele job, para aquele projeto. Eu preciso fazer uma thumbnail para o meu vídeo, preciso fazer uma arte para minha publicação, preciso desenvolver um carrossel bacana que chame atenção, e aí você vai contratar esse cara para desenvolver isso. De repente esse cara conhece também para fazer tanto a arte quanto uma copywriting bacana, ter um texto legal para atrair esse público, tá bom? Então é aqui que o negócio começa a diferenciar. Quais as vantagens disso aqui? A principal vantagem é que, como eu disse anteriormente, você não tem funcionários diretos. Você não tem uma folha de pagamento que já começa a inchar o seu negócio. Então você vai contratar habilidades específicas em momentos determinados de cada projeto. E aí, o que você vai fazer? Isso daqui vai te permitir, essa ação vai te permitir uma flexibilidade e agilidade na gestão do seu negócio incrível, porque você está solto. Você não tem que ficar ali, puxa vida, eu estou na parte estratégica, estou negociando uma ação aqui, mas eu tenho que voltar para lá para fazer uma criação de arte. Isso aí vai te deixar engessado. Então você vai ajustar todas as suas contratações de acordo com a demanda. Poxa, consegui fechar uma coisa aqui, um negócio, um contrato, fiz uma parceria, quero desenvolver, quero divulgar essa parceria,
vou contratar um freelancer aqui especializado para o assunto que seja, ele vai desenvolver isso para mim, paguei esse cara, ele me entregou o projeto e vida que segue. Futuramente, se eu precisar, se eu gostei do serviço dele, eu recontrato o cara de novo e vamos partir para um segundo job. Isso tudo te permite que você não tenha uma estrutura física grande, então você não tem um escritório, você está pagando aluguel, está pagando força, está pagando, de repente, um condomínio, se é um prédio. Você tem o seu custo fixo é muito baixo, porque você pode trabalhar de onde der para você trabalhar, sozinho com o seu sócio, na casa dele, na sua. Você pode pegar um café em algum lugar. Você não tem esse custo, a sua equipe de funcionário não existe, porque é uma contratação pontual, e aí você vai manter os seus custos fixos muito baixos. Isso vai te permitir que você foque no seu negócio, no core business do que você está montando. Então você vai delegar essas tarefas específicas, você vai manter o foco, você e o seu sócio, vocês vão manter o foco de vocês na parte estratégica do negócio, que é o coração disso tudo. É o caminho para onde vocês vão levar o seu negócio. E aí o negócio começa a crescer. O negócio começa a ganhar corpo, começa a engatinhar. Quer dizer, ele já está engatinhando, ele já está começando a andar. Ele quer começar a correr. E aí o que você vai fazer? Você vai aumentar o conteúdo, você vai aumentar investimento em tráfego, mas aqui eu coloquei aqui que você vai contratar mais freelancers, mas não necessariamente você vai precisar de mais freelancers. Por quê? Porque esse freelancer, você aumentando o seu conteúdo, você já vai estar chegando para mais gente, você investindo em tráfego, você vai chegar para mais gente ainda, e não necessariamente, e com aquele conteúdo, com aquele projeto que você já fez, que o freelancer já te entregou, ele vai fazer. Desculpa, você vai chegar para mais gente ainda. Então, chegando para mais gente aquele projeto que você já fez, você não tem necessidade de contratar mais freelancers, a não ser que seja para projetos diferentes, onde um vai estar desenvolvendo uma arte, outro vai estar desenvolvendo um texto, aí tudo bem. Aí até entendo e faz sentido que seja desse jeito. Vocês estão entendendo? Tá tudo certo? Se não, deixa aqui embaixo, deixa nos comentários aqui as dúvidas e eu vou tentando explicar isso melhor. E aí, quem que pode se beneficiar disso? Todo mundo que tiver uma operação, principalmente voltada para o digital, pode se beneficiar disso. Ou que pelo menos tenha a maioria das ações do seu negócio de maneira digital. Por que eu falo isso? Orientada para o digital. Porque as ações, as respostas do digital é muito mais rápido. Quando você posta alguma coisa na sua conta do Facebook, na sua conta do Instagram, do TikTok, onde quer que seja, você já começa a ter a resposta dos seus seguidores ali muito rápido, curtindo, comentando, compartilhando. Quando é físico, quando a ação é física, você não consegue mensurar tão rápido isso. Haja visto os outdoors. Antes as empresas, as lojas investiam muito em outdoor, em propaganda em outdoor. Sei lá quantos mil custa para ficar 15 dias aparecendo em outdoor. E não necessariamente você consegue medir a pessoa que chegou na sua loja ali através disso. Então, por isso que o digital é a principal fonte, onde você vai se beneficiar disso é quando você tem o seu negócio voltado para o digital. E aí, muita gente consegue fazer isso hoje em dia. Aqui eu trouxe alguns exemplos, como por exemplo, consultores. A maioria da consultoria hoje em dia é feito através do digital, através de online, através de reuniões, em plataformas de Zoom e Google Meeting, essas coisas. Então aqui o consultor, por exemplo, ele consegue fazer as suas apresentações, consegue desenvolver os seus clientes, contratar os clientes, vender o seu peixe ali. Só que vai chegar um momento que ele precisa apresentar um relatório, ele precisa apresentar um resultado. Então ele vai contratar, ele quer apresentar um negócio legal, ele pode desenvolver através dele mesmo. Ele vai ali em alguma coisa que ele tenha expertise ali, que ele conhece alguma coisa para poder desenvolver isso. Ou se ele quiser focar no core business dele, o que é o core business do consultor? Da consultoria, fechar negócio. Pensar em planilha, pensar em textos, fazer relatório. A parte da apresentação, ele não tem esse hard skill tão aprimorado para ele. Então ele vai contratar alguém para desenvolver essa apresentação, colocar todo aquele número bonito que ele achou lá do gráfico dele, de toda a apresentação dele, e vai transportar aqueles números numa apresentação legal. Então ele vai precisar contratar alguém para fazer isso. Criadores de conteúdo, blogueiros, youtubers, podcasters, todo mundo que está envolvido com
com produção de conteúdo, você precisa desenvolver arte, você precisa desenvolver SEO para o seu conteúdo chegar para mais gente, para ser visto por mais pessoas. Quando você faz a procura do Google ali, puxa vida, como é que eu faço, o que é o One Business Person? E aí você vai procurar isso lá no Google, no YouTube, vai aparecer o meu resultado ali para você. Por quê? Porque existe uma tecnologia, existe uma ferramenta, existem técnicas de SEO, de Search Engine Optimization, que são mecanismos de busca que vai fazer com que o meu conteúdo, o conteúdo de outros profissionais cheguem para você de acordo com a sua busca. Então, esses caras conseguem desenvolver isso, conseguem fazer o ajuste do SEO para o seu conteúdo chegar para mais pessoas. Consegue fazer uma thumbnail, né? Consegue fazer arte da capa do seu vídeo ou do seu carrossel, ou o que quer que seja, chegar a fazer um design bonito, um design atraente para que mais pessoas se atraiam por aquilo. Desenvolvedores de software, e aqui também é bacana. Aqui o que acontece? Aqui muita gente vê o design bonito quando você tá olhando aqui e tal, mas muito provavelmente do Instagram, a carinha bonita que você vê de qualquer sistema que você entrar, de qualquer site que você entrar, ali você só está vendo uma máscara, que é a interface com o usuário. Por trás daquilo tem código pra caramba, tem programadores desenvolvendo um monte de código. E esse cara que está desenvolvendo código, ele não vai fazer essa parte da frente. Primeiro, porque ele não tem tempo. E em segundo, porque são outras características. Aqui é uma outra criação, aqui desenvolve um outro raciocínio lógico para essa parte da interface com o usuário aqui. Então ele precisa contratar alguém para fazer essa parte para ele. As empresas de software, então, ela tem as equipes especializadas em desenvolvimento e equipes especializadas em interface. Então, você que é um cara que está desenvolvendo o seu código ali, você não é uma empresa, você não é a Microsoft, você está desenvolvendo o seu código, você não vai ter tempo de desenvolver a sua parte, a sua interface, onde o usuário vai ali, vai clicar no botão, como que fica a usabilidade, é amigável, não é. Tudo isso demora muito tempo, técnicas, e você não tem tempo para isso. Então você precisa contratar alguém para fazer isso para você. Outra coisa também que hoje em dia é muito em moda isso, e-commerce. E-commerce também pega muito. Você tem uma loja online, você presta um serviço. Qualquer pessoa que tem uma empresa no digital hoje precisa crescer, você precisa ter esse tipo de freelancer, esse modelo de negócio trabalhando para você. Você não tem tempo de ficar criando um monte de outras coisas, sendo que o seu core business, a sua inteligência, a sua atenção tem que estar voltada para onde faz o dinheiro acontecer. E não nessas atividades paralelas que compõem o todo, é claro, mas que demanda muita atenção sua e que não vai gerar aquele resultado que você precisa naquele momento. Então, delega essa função e foca no que você precisa, estratégia, buscar produto e tudo mais. E como é que você vai fazer isso funcionar? Como é que você tira isso do papel? Primeiramente, isso aqui é importante. Esse último tópico aqui é importante, gente. Isso aqui é muito importante. Você tem que ter uma clareza de planejamento. O seu fluxo de trabalho precisa ser claro quando você for contratar o freelance. Primeiro você tem que saber, eu preciso desenvolver essa arte aqui. Eu tenho know-how, eu tenho capacidade para fazer essa arte sozinho. Vai demandar muito tempo, meu? Eu consigo fazer isso sozinho? Eu tenho as ferramentas para isso? Vá lá e faz. Se você decidir, não, eu não vou conseguir fazer isso, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um cara profissional que vai me entregar isso mais rápido, que vai me entregar isso com mais qualidade, ok, decidi que eu tenho que contratar. Então você vai contratar bons freelancers para isso. E aqui você não vai escolher o cara que é barato. Aqui você não pode ficar miguelando muito o valor, não, porque aqui o negócio é onde o barato sai caro. O barato sai caro. Eu não sei se deu para ver na tela alguma coisa ou não, mas aqui é um exemplo clássico desse barato sai caro. Aqui atrás, dessa luzinha aqui, é um barato que saiu caro para mim. Não sei se apareceu na tela em algum momento aí, vocês viram ela piscando, mudando um pouco dando como se fosse uns flashzinhos. Barato que sai muito caro ao longo do tempo. Então você precisa ter essa consciência de que não é a hora de você ficar miguelando o valor, não. Você vai contratar o cara pelo portfólio dele,
Você vai negociar, você vai explicar o que você quer, vai ver os trabalhos que ele já desenvolveu, ver se ele consegue entregar aquilo que você precisa, e aí você fecha com ele. Para isso aqui funcionar muito bem feito, você precisa saber pedir. Esse item 3 de estabeleça processos eficientes, você tem que ser claro com o que você vai pedir para o seu freelancer. Por quê? Porque se você não for claro, vai dar retrabalho, você vai perder tempo e você perde muitas vezes o time do que você está querendo fazer. Isso daqui é como você vai num restaurante. Muitas vezes o restaurante já te ajuda apresentando a foto do prato. Você não tem uma foto do prato bonita ali, que muitas vezes a gente come pelos olhos, né? Você pede aquele prato porque você viu bonito, legal. Mas se tivesse só escrito sem a foto do prato, você ia ficar pensando, puta, como que será que isso aqui? É isso que o freelancer não está vendo. Ele não está vendo a foto do seu prato. Você tem que descrever para ele ali, ó, o meu filé é assim, o meu filé é um medalhão, eu quero ele num ponto tal, eu quero que ele venha acompanhado de um risoto, eu quero que ele venha acompanhado de uma massa, eu quero que seja o arroz e feijão, eu quero que venha cebolado, eu quero um bife a cavalo. Você tem que detalha tudo que você precisa, que você quer para o seu freelancer. Que você não detalhar é a história do cardápio sem foto. Ele não vai entender exatamente o que você está pedindo e vai te entregar alguma coisa, que a chance de ele acertar de cara é pequena. E aí vai gerar o quê? Vai gerar retrabalho. Você vai perder tempo. Dinheiro não, porque ele vai receber à medida que ele fizer a entrega. Mas dependendo como for esses freelancers também, você tem que ver o seguinte: você tem um limite de retrabalho ali, senão você já vai começar a pagar pela hora do cara, entendeu? Então, quanto mais específico, mais claro, mais objetivo você for, melhor o resultado você vai ter de volta. E aqui, é uma coisa mais óbvia que existe, mas por isso que o One Person Business foi feito, para você focar no seu negócio. Você dá atenção para a espinha dorsal, para o coração do seu negócio ali, para a estrutura básica dele. A estratégia, onde é que está o coração todo, onde é que está o sistema nervoso do seu negócio funcionar. Você dá atenção para aquilo, e os periféricos, os braços, pernas, são os freelancers que vão te ajudar. São essas contratações pontuais que você vai fazer, mantendo a estrutura do seu negócio enxuta, mantendo ele com custo baixo, para que ele continue rodando e você tenha um resultado no final do mês que seja de extrema alegria para você. Que você vai estourar muita champanhe depois disso e você vai ficar cada vez mais entusiasmado e agradecido com isso aqui. Espero que eu tenha te ajudado, espero que eu tenha te explicado um pouco melhor sobre o One Person Business. Se você gostou, se você achou isso legal, se você achou que isso te ajudou de alguma maneira a entender um pouco melhor do que você pode desenvolver com esse modelo de negócio, porque de repente você pensou, poxa, eu tenho um modelo de negócio aqui, mas poxa, eu vou precisar disso, vou precisar me desenvolver nessa parte técnica, nessa parte gráfica, nessa parte de texto, e a gente não tem tempo para isso. A gente precisa fazer o negócio acontecer. Como é que você vai fazer isso da melhor maneira, da maneira mais inteligente possível e com um custo baixo? Você vai trazer alguém para o seu lado, te entregando aquilo que você precisa, e acabou o projeto, acabou o job e já foi. Você não tem o seu custo, você não tem um funcionário. O mês que vem você não tem que ficar na obrigação de pagar um funcionário, pagar uma folha. Então você está estruturado, você está enxuto, você está muito redondo com a sua operação. Se você gostou, se isso foi de alguma valia para você de alguma forma, deixa um like aqui, comenta no que eu posso te ajudar, no que mais você quer ouvir. Pô, Bruno, não entendi tal parte aqui, me explica direito isso aqui. Como é que eu faço? Eu tenho o meu negócio de tal coisa aqui. Consigo desenvolver isso daqui, um One Person Business? Vou te explicar, vou te ajudar a desenvolver isso daqui, tá bom? Mande isso daqui para um amigo seu, para alguém da sua família, alguém que está precisando clarear um pouco mais as ideias com relação a esse tipo de projeto. Compartilha, deixa seu like aqui, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Artlist.io